programa da FESPESP está no ar. Nessa edição, você confere a decisão de um desembargador sobre o direito de greve dos servidores públicos. Uma pesquisa aponta que 83% dos deputados acreditam que a reforma da Previdência não será votada esse ano. E ainda, professor Guilherme Nascimento, presidente do CAPESP, fala sobre educação no estado de São Paulo. Eu sou Mariana Oliveira e começa agora o Cidadania e Serviço Público. Olá, cidadão. Olá, servidor público. Estamos aqui em mais um programa Cidadania e Serviço Público. E hoje conversando com Guilherme Nascimento. Guilherme Nascimento é diretor da nossa entidade, da FESPESP, professor e também é presidente do CAPESP, Centro Associativo dos Profissionais de Ensino do Estado de São Paulo. E também agora presidente da CCM, Comissão Consultiva Mista do IANSP, que é o Hospital dos Servidores Públicos. Né? Guilherme, tudo bem? Tudo em ordem hoje. Prazer estar aqui, novamente aqui com vocês. É sempre uma alegria conversar aqui com vocês e nesse momento estou mais contente ainda, né? Porque ao assumir a presidência, a coordenação geral da CCM-ANSP, eu acho que é resultado do trabalho que a gente faz junto com a federação e, lógico, né, a gente tem que agradecer aos companheiros da federação que ajudaram no processo eleitoral e estamos nesse cargo novo desde fevereiro. Maravilha. Vamos começar primeiro sobre educação, né? Veja bem, tem um projeto desde 2014 de concurso para diretores de escola, né? E agora é que está sendo feito concurso, né? A questão dos concursos públicos aqui no estado de São Paulo é muito complicado, né? A demora em chamar os aprovados, a demora em abrir concursos, isso tudo dificulta o trabalho dentro das escolas, dentro das unidades escolares, né? As vagas, quantas vagas são? São bastante vagas, né? 878 vagas. Agora, significa o quê? Que essas escolas até agora foram dirigidas como? Por professores designados? Professor designado. E recebe alguma coisa a mais? Recebe. Você tem um adicional por estar na direção. Porque o valor que eu estou vendo aqui é de R$ 2.840 para diretor de escola, mais uma gratificação de gestão educacional de R$ 994, que dá um total de R$ 3.834. Que salário é esse, Guilherme? É o salário que o Estado de São Paulo oferece ao seu diretor. E aí dá para perceber qual a dimensão do salário do professor também, né? E aí, se você imaginar que um profissional ele entra no serviço público, normalmente ele entra como professor, não é? E depois ele vai fazer outros cursos, ele vai ter um tempo dentro do magistério para poder subir, ou nem subir na carreira, é desempenhar uma outra função, não é? O salário vai ser esse, ele vai se aposentar como professor na ordem de R$ 3.000, R$ 3.200, R$ 3.300 bruto. Se um diretor inicia com 3.834, com quanto inicia um professor? 2 e pouco, 2.200, por aí, mais ou menos nessa faixa. Nossa, um salário baixíssimo para um professor. Por isso... E a maioria dos professores tem, inclusive, mestrado, doutorado, às vezes, não é? Sim. Não? Por isso que existe hoje uma falta de professores na rede de uma maneira absurda, né? Existem algumas disciplinas que a falta é crônica, né? Por exemplo, professores na área de física, né, do ensino médio. São poucos, né? A carreira dentro do magistério, ser professor de física na rede pública estadual não é nem um pouco atrativo, né? Se você comparar com o mercado externo ou na rede privada, ser professor de química, por exemplo, eu sou professor de química, né? Não é uma carreira que não te dá muita perspectiva de evolução ao longo do tempo. E isso gera uma série de problemas. Na rede, porque a pessoa acaba indo embora, ele sai, então irá faltar professor
no sistema, né, de ensino, no sistema, quadro de magistério, e para aquele que fica, muitas vezes dá uma série de problemas de ordem de saúde, né? Porque as condições de trabalho são muito ruins, muito ruins. Nem falo da questão salarial, mas a jornada intensa, as classes superlotadas, a enorme cobrança burocrática, a falta de valorização real do professor, né? O assédio moral, a violência na sala de aula, na escola, todos esses fatores geram um desgaste muito grande com o professor, né? E por isso que, se a gente for fazer uma análise das licenças médicas, a gente vai encontrar que as licenças médicas psiquiátricas em maior quantidade no serviço público no estado de São Paulo estão no magistério. Os professores. Puxa, mas veja bem, é uma coisa muito importante que está na Constituição, que é a educação gratuita, que o Estado tem que ceder. E, evidentemente, o professor é o principal elemento disso tudo. É o que leva a gratuidade da educação para aquele que paga impostos. Gozzi, nós temos hoje no mundo real uma situação que é muito longe do que está previsto em Constituição, né? Nós temos condições extremamente adversas e é constante casos de violência física contra professores, contra professoras, né? As redes sociais é mais ou menos constante, não é esporádico a notícia e fotos de professores, professoras que sofrem agressões físicas, né, dentro do recinto escolar, dentro da sala de aula. Isso é um quadro muito triste, muito complicado, e que o governo do estado de São Paulo, que a Secretaria de Educação, não encara isso como deveria encarar, como um problema que ele deveria assumir para tentar resolver, né, minimamente dando assistência médica e psicológica à rede como um todo, né? Isso sem falar, né, que o grande causador, que são as condições de trabalho, que é salário, que é jornada extensa, que é superlotação em salas de aula. Tudo isso gera um quadro de intranquilidade ao professor. E uma coisa que eu acho interessante explicar, Guilherme, porque o professor não é aquele que dá algumas horas de aula só para o aluno. Ele tem um trabalho de preparação, de correção de provas. Em que momento isso se dá? Ele deveria acontecer dentro da jornada do professor, né? Existe a lei do piso do magistério e a lei da jornada do piso, né? Onde 1/3 da jornada do professor, 1/3 deveria ser reservada para que o professor desenvolvesse ações fora de sala de aula, fora com o aluno. Mas o governo do estado de São Paulo ele faz uma interpretação muito peculiar, onde reduz essa jornada. Então, em vez de termos, reduz isso em praticamente metade. Então, em vez de a gente ter 1/3, a gente tem mais ou menos 1/6 que a gente trabalha, né? Que seria nos horários de trabalho pedagógico, que se faz dentro da escola. A consequência disso é que o professor trabalha as suas 40 horas, né, em média, dentro da escola e mais o horário que ele faz no sábado, domingo, na sua casa. E nem digo que ele vai fazer em outro período durante a semana, porque devido aos salários baixos, muitos dos professores trabalham em uma outra rede, seja uma rede municipal, né, ou uma rede particular, privada. Então o professor muitas vezes ele trabalha 10, 12 horas por dia em 2 redes, algumas vezes em 2 cargos no próprio estado. É permitido o professor ter 2 cargos no estado, então ele trabalha em dobro, né, para conseguir receber um pouco a mais. Para sobreviver. Para sobreviver.
E o sábado e domingo desse professor é para preparar as suas atividades, corrigir as provas, preparar a documentação e tentar, na medida do possível, se atualizar. Em razão de todo esse tempo, tudo isso que você está colocando, eu estou vendo aqui que a professora Andréia Zito, do PSDB, do Rio de Janeiro, entrou com um projeto permitindo a acumulação de um cargo de professor com outro cargo administrativo. O professor que não tem tempo nem para se preparar para uma boa aula, ainda vale a pena ter um cargo administrativo só para sobreviver, só para ganhar dinheiro? Eu acho que isso demonstra... Já que a escola não paga o suficiente. O quanto precária estão as condições de trabalho. Porque é você imaginar o seguinte: olha, você pode trabalhar como engenheiro 8 horas, mas se você quiser também eu te dar um outro cargo para você ser o chefe da seção e trabalhar além do teu trabalho de engenheiro, você vai fazer um outro trabalho. Quais as condições que esse profissional vai ter? Né? Você dar como oportunidade do professor acumular 2 cargos, isso é o atestado que o sistema está falido. É o atestado que não existem profissionais com interesse em ingressar no sistema, né? Então, para você tentar cobrir, né, o ditado do cobertor de pobre, né? Você vai tentar puxar, né, para cobrir a cabeça, mas os pés vão ficar descobertos. Se você cobrir os pés, o tronco vai ficar descoberto. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Isso é um desserviço à educação, você permitir com que uma pessoa possa trabalhar 12 horas por dia. Que se especializou para ser um educador. Sim, ele trabalhar 12 horas por dia, onde que a gente tem uma jornada desse jeito? Guilherme, você também agora preside a Comissão Consultiva Mista e nós vamos conversar um pouco sobre isso. Mas vamos apenas um intervalozinho, porque a Mariana vai dar uma informação aos nossos telespectadores e voltamos já já na conversa com o Guilherme Nascimento. A consultoria Arco Advice, empresa brasileira de análise política, realizou uma pesquisa com 199 deputados e 25 partidos. E acreditem só, para 83%, a reforma da Previdência não será votada esse ano. O pessimismo atingiu até o PMDB, o partido do governo. Os 2 maiores obstáculos apontados pelos entrevistados foram a proximidade com as eleições de 2018 e a falta de apoio na base. Voltamos agora para a entrevista com Guilherme Nascimento. Estamos de volta na nossa conversa com o professor Guilherme Nascimento, que é diretor da nossa federação, é presidente do CAPESP, Centro Associativo dos Profissionais de Ensino do Estado de São Paulo, e também agora preside a CCM, que é a Comissão Consultiva Mista do IANSP. Guilherme, fala um pouquinho o que é a CCM para que os servidores do Estado de São Paulo entendam e como é que anda esse IANSP. O que é o IANSP? Bom, a CCM é um grande coletivo de entidades, né, em ordem de 60 a 70 entidades que militam em prol à saúde do servidor público estadual. Nós temos então, dentro desse coletivo, onde você vai ter associações e sindicatos, né, a gente conseguiu agora, no início do ano, em fevereiro, ser eleito, né, para a coordenação geral, para a presidência da comissão. E a nossa responsabilidade, Góes, é muito grande, porque nós temos 2 bandeiras de luta que são muito caras a nós, que é a contrapartida de 2%, né, do governo para o IANSP. Então, lembrando que nós, servidores públicos, contribuímos em 2%, né, descontado diretamente em folha de pagamento, e o governo do Estado não faz a contrapartida que nós entendemos que deve ser feita. Né? Nós entramos com 2%, o governo, que é o patrão, deveria entrar com 2%. Então essa é uma bandeira histórica de luta nossa. E nossa outra bandeira de luta é a transformação desse conselho, que é consultivo, num conselho administrativo, deliberativo e fiscal. Né? Para que os nossos colegas servidores públicos possam entender legal,
se a gente somar os 2% de toda a folha de pagamento do servidor do Serviço Público do Estado de São Paulo, isso dá, em termos de 2017, 900 milhões de reais. E o que nós queremos é que o governo também entre com 900. Não é só que o governo atualmente só está entrando com 243 milhões. Então, nessa conta, ficam faltando 700 milhões. E por conta dessa falta, nós estamos com uma campanha de mais verbas para o IANSP. Né? Nós estamos desenvolvendo essa campanha, nós estamos fazendo isso junto ao Parlamento Paulista, junto à Assembleia Legislativa, junto aos deputados estaduais, e também pedindo já uma audiência com o governador, com o Geraldo Alckmin, para demonstrar que 1 bilhão e 200 milhões, que é a previsão de orçamento para 2018, não será o suficiente. Né? O serviço não vai aguentar até o final do ano com esse dinheiro. Precisa de mais. Aliás, servidores é no estado inteiro. Tem uma matéria aí, o pessoal reclama, especialmente de Sorocaba, me parece, né? Porque não tem atendimento lá. Qualquer coisa tem que vir aqui para São Paulo. Isso acontece lá em várias cidades, né? Sim. Como é que se desenvolve essa rede do IANSP no estado de São Paulo? Bom, então é assim. Todo o atendimento médico, ele está descentralizado pelo estado de São Paulo inteirinho, em 16 regiões, né? Onde nessas regiões existe uma central de atendimento médico, chamada CEAMA, né? E uma rede conveniada. São clínicas, hospitais e laboratórios privados que estão conveniados ao IANSP e prestam serviço. Mas como o dinheiro é curto, não se consegue dar atendimento médico ou exame de laboratório para todo mundo. Então o que acontece lá em Sorocaba, por exemplo, que saiu até na mídia local, é que as pessoas vão tentar marcar um exame e não conseguem marcar na região. Então, para tentar antecipar um período longo para marcação de consulta ou consulta médica ou um exame de laboratório, ele vem para São Paulo. E ele vai, se for uma consulta médica, ele vai superlotar o Hospital do Servidor Público. Né? Isso acontece em Sorocaba, isso acontece em Jundiaí, isso acontece na Baixada Santista, que é a minha região. Nós temos o pessoal da Baixada Santista tem uma luta histórica para conseguir atendimento médico. Nós até hoje não temos um local, uma maternidade conveniada. Então, se a colega, a funcionária pública, tiver grávida, tiver no momento de ter a sua criança, ela vai ter que subir a serra. Ou vai superlotar o SUS, que já tem problemas. Né? Então nós precisamos conseguir dar capilaridade para o serviço de atendimento médico. E para isso precisa de dinheiro. Porque sem dinheiro a gente não vai conseguir fazer isso daí. Então os problemas que acontecem em Sorocaba, que são os mesmos de Jundiaí, que são os mesmos da Baixada, que são os mesmos do ABC, né, que são os mesmos em Ribeirão Preto, né, Campinas, parece que agora eles acertaram um hospital, parece que a demanda está funcionando. Mas quando conserta uma região, falha na outra. Abre outra, falha na outra, porque o dinheiro é curto. Para explicar para quem não é servidor público, o Hospital do Servidor Público foi construído com dinheiro do servidor público, sim, não é isso? Sim. E é mantido por dinheiro do servidor público. Apenas o Estado, que é o patrão, não contribui com o que é suficiente. Durante décadas, né, e aí não são 2 décadas, né, estamos falando de 4, 5 décadas, todo o sistema de saúde do servidor público foi mantido exclusivamente por nós. Né? Nos últimos anos é que o governo do Estado de São Paulo tem colocado uma pequena parcela, né, que nos chega a, no máximo, 25% de todo o orçamento. Né? Não passa mais do que isso. E isso provoca todos esses problemas que a gente convive. Né? Imagine, Egose, a gente pega, por exemplo, uma região como do Oeste, né? Região de Presidente Prudente, Venceslau,
onde existe uma grande quantidade de prédios de penitenciárias com grande quantidade de servidores públicos que, pelas condições de trabalho, necessitam do atendimento médico e lá eles vivem brigando. Porque para conseguir, às vezes, um exame, uma consulta, o profissional tem que se deslocar 100, 150, 200 quilômetros, quando não tem que vir para São Paulo. Nós estamos falando de uma distância de 500, 600 quilômetros. É muita coisa. Loucura. Por falar em problemas, por falar no que acontece aqui em São Paulo e no que acontece no Brasil, Guilherme, como é que você, sua entidade, você como FESPESP, você como CCM, está vendo essas reformas que estão, na verdade, destruindo o serviço público? Um misto de raiva e tristeza, não é? Porque, como você mesmo colocou, Gózi, estão destruindo, não estão destruindo o serviço público, estão destruindo o futuro do país, não é? Nós estamos hoje num processo que, assim, a cada dia eles vão dando um passo, mais outro passo, mais outro passo, e eles começaram com um projeto congelando investimentos públicos por 20 anos, por uma geração, não é? Depois eles aprovaram a terceirização do serviço público, eles aprovaram a reforma trabalhista, né? E aí, quando você tinha comentado do projeto de lei, né, de permitir que o professor tivesse 2 cargos, isso é demonstração de como que você destrói o serviço público. Como que você destrói o serviço público. Então, assim, aparentemente, olha que bom, ele pode trabalhar feito um escravo. Olha que bom. Mas não é isso. E não precisa se preocupar com a educação do cidadão brasileiro. Né? Como é que ele pode trabalhar, como é que ele pode lecionar, trabalhar como um educador, seja em sala de aula ou no serviço administrativo, porque ali também ele é um educador. Porque tipo, a equipe da direção da escola, direção, vice-direção, coordenadores, isso é um grupo só. Que necessita do contato daquele que vai fazer o contato direto com o adolescente, com a criança, que é o professor, mas isso é um grupo só, é um projeto só. Então você não pode fazer com que essa pessoa trabalhe 12 horas por dia. Isso é um contrassenso. Então, quando a gente vê hoje, né, o ritmo das reformas e a busca de um bode expiatório, que é o servidor público, né? Aí aparece, o servidor público falta muito. Como é que um professor, por exemplo, pode manter uma frequência em condições de trabalho dessa forma sem ficar doente? E quando ele falta, ele tem uma série de descontos e muitas vezes ele vai trabalhar doente. Porque aquela falta, aquela hora-aula que ele vai perder, vai fazer falta no salário dele. Então é um quadro hoje que eu vejo com muita preocupação, com muita tristeza. Porque eu não imaginava, depois de mais de meio século de vida, que algumas coisas eu teria que voltar a lutar tudo de novo. Pois é. Conversamos no nosso programa de hoje com Guilherme Nascimento. Guilherme Nascimento é professor e é presidente do CAPESP, que é o Centro Associativo de Profissionais de Ensino do Estado de São Paulo. Também é da nossa federação, diretor da nossa federação e presidente da CCM, Comissão Consultiva Mista do IASP. Fiquem agora com a Mariana e o nosso noticiário. A gente começa o noticiário de hoje com mais uma decisão que pode prejudicar o servidor. A greve da Administração da Justiça de Santa Catarina é julgada ilegal. A decisão é da primeira Câmara de Direito Público, que disse ser procedente o pedido do governo do estado, que declarou a última greve dos servidores do Judiciário, ocorrida em 2015, como ilegal. O desembargador Luiz Fernando Boller, relator do caso, observou que, abre aspas, especificamente em relação às atividades essenciais, a obrigação das entidades sindicais e dos próprios servidores
é de avisar 72 horas antes da paralisação. Fecha aspas. A medida está sendo encaminhada para a CNSP e para a Pública Central do Servidor para análise. Indo de encontro ao que foi conversado agora há pouco na entrevista, com o professor Guilherme Nascimento, o Exame Nacional de Avaliação do Magistério da Educação Básica, o ENAMEB, já está pronto para aprovação na Câmara dos Deputados. Em outras palavras, trata-se de um Enem para professores. É uma prova que pretende avaliar o desempenho, as exigências e competência dos professores das redes pública e privada. No início do projeto, o exame seria gratuito, mas o texto passou por mudanças e os professores vão precisar pagar para serem avaliados. A proposta tramita em caráter conclusivo e será analisada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. E na semana passada, nós comentamos sobre os salários extras dos juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça. E esta semana, o TJ divulgou uma nota pública a respeito das remunerações. Segundo o tribunal, os rendimentos dos magistrados observam estritamente o teto constitucional e são desdobrados nos seguintes grupos: remuneração, paradigma, vantagens eventuais, vantagens pessoais, gratificações e indenizações. Nestes grupos estão inclusos os auxílios moradia, alimentação, 13º salário, abono de permanência e indenização de férias. Terminamos mais um Cidadania e Serviço Público e você já sabe que para mandar mensagem para a equipe aqui do programa é só você acessar www.fespesp.org.br ou então procurar a Federação nas redes sociais. Na TV aberta, o programa é exibido nos canais 9 da NET, 8 da Fibra e 186 da Vivo. Na internet, você pode assistir online no endereço www.tvaberta.tv.br. Nosso encontro é sempre aos domingos, às 9 da noite. Semana que vem eu espero você. Eu agradeço muito a sua companhia, tenha uma ótima semana e até domingo que vem.